Olá investidores, sejam muito bem-vindos ao canal eMoney e hoje eu vou falar sobre ETFs de semicondutores. No vídeo de hoje eu vou falar sobre semicondutores, vou dar 3 exemplos de ETFs de semicondutores, vou comentar sobre a carteira, o portfólio de cada ETF e também vou mostrar uma comparação no final dessas 3 ETFs. Empresas de semicondutores são fábricas onde dispositivos como circuitos integrados são fabricados. E, por sinal, esses circuitos integrados são de extrema importância para a tecnologia. O primeiro ETF que eu vou trazer para vocês é o iShares Semiconductor ETF, a sigla dele é SOXX, cotação de $500, mas logicamente você não precisa comprar $500, você pode comprar 400, 300, 100, 50, $20, $5, quanto vocês preferirem, né? Porque você pode comprar lá nos Estados Unidos fracionado. Os dividendos são baixos, né? São de 0,51%, então para quem gosta de dividendo talvez não faça tanto sentido, mas para quem gosta aí de valorização pode fazer sentido, que a variação no último ano é de 51%, então tem uma alta valorização aí no último ano este ETF. Foi criado em 2011 pela BlackRock, né? Uma emissora aí é BlackRock, taxa de administração extremamente baixa de 0,35% ao ano. Os segmentos são ações aí dos Estados Unidos de semicondutores, né? O índice rastreado é o ICE Semiconductor Sector. E, em resumo, esse ETF, né, ele rastreia o índice de empresas que produzem semicondutores. E tem uma quantidade de cotas extremamente alta também. Em relação ao portfólio, a gente pode ver que tem grande quantidade aqui, né, 85% nos Estados Unidos, esse ETF. A gente pode ver que também tem 7% na Holanda, 5% em Taiwan, que é muito importante, Taiwan para semicondutores, e também na Suíça. E a gente pode ver que 100% são empresas do setor de tecnologia. E olhando aqui nas principais posições, tem algumas empresas que se destacam, né, como a Nvidia, né, a gente sabe que é uma das principais produtoras aí de chips, né, de circuitos integrados. Tem também o Broadcom, eu já trouxe um vídeo falando sobre isso. E também o Almeida Júnior comentou que ele queria conhecer algumas empresas, né? Então eu fazia isso para conhecer algumas empresas, era olhar basicamente as principais posições das ETFs, né? Tem algumas aqui que me chamam a atenção, como a Nvidia e Broadcom, são empresas interessantes. Tem a Device Micro Devices, basicamente isso aqui é a AMD, é muito conhecida também, né? A Intel também é muito conhecida. Daqui as mais conhecidas, né, as que mais me chamam a atenção são essas 4 principais posições dessa ETF, mas tem também algumas outras, né, que algumas outras ETFs têm umas posições interessantes também que eu vou comentar no decorrer do vídeo. Em relação aos dividendos, a gente pode ver que tem dividendos crescentes, apesar de ser baixo o dividendo, né, a gente pode ver que no máximo aqui chegou a $4,30, né? $4 é extremamente baixo para uma cota que vale $500, então para dividendos, apesar de estar em crescimento, não faz muito sentido. Mas se a gente olhar a curva da valorização, a gente pode ver que desde lá de 2003, né, ficou um pouquinho lateralizado até 2014, né? De 2014 até 2022, desculpa, só subiu, né? Depois a gente pode ver que teve aquela queda, né, que a gente teve esse problema de várias empresas em 2020 até 2022 e agora 2023 voltou a subir. Outro ETF que eu vou trazer para vocês é o VanEck Semiconductor ETF, a sigla dele é SMH. Cotação de $150, dividendos de 1% ao ano, então não faz muito sentido para dividendo. Variação de 56% no último ano, muito semelhante ao ETF anterior, então sim, teve uma valorização bem positiva no último ano. Foi criado em 2000, emissora VanEck, taxa de administração também extremamente baixa de 0,35% ao ano. Ações são ações aí, de semicondutores, né, o segmento, e o índice rastreado é um índice também de semicondutores. E, em resumo, ele acompanha o desempenho das 25 maiores empresas listadas nos Estados Unidos que produzem semicondutores e também tem uma alta quantidade de cotas. Em relação ao portfólio, a gente pode ver que 79% estão aí nos Estados Unidos, 11% em Taiwan, 7% na Holanda e 1% aí na Suíça, né? Bem semelhante aí ao ETF anterior. São também empresas
de tecnologia, e aqui a gente pode ver algumas outras empresas, né? Tem também tem algumas empresas que já comentei, né? Como a Nvidia, né? Que ela se valorizou muito no último ano. Tem até um vídeo que eu coloquei no canal recentemente falando sobre a Nvidia e a sua alta valorização, chegando aí ao top 10 das empresas mais valorizadas nos Estados Unidos. A Broadcom também já tem vídeo no canal, mas eu pretendo fazer um outro vídeo. A Intel eu já comentei também, né, que é uma das gigantes, a AMD, e tem a Taiwan Semiconductor, que é uma empresa aí de Taiwan que faz muito sentido. Eu acredito que é bem interessante de pesquisar também a Taiwan Semiconductor, né? Faz sentido para quem gosta desse setor pesquisar sobre essa empresa. Em relação ao desempenho, a gente pode ver que os dividendos não são dividendos tão altos, né? A gente pode ver em torno de 2,50 aqui no máximo, né? Que pagou em 2022, né? Não chegou nem 2,50, né? Até chegar nos 2,30, 2,40. Para uma cotação aí de 150 dólares, né? A cota não faz muito sentido. Então a gente até vê um dividendo, um leve crescimento aqui, mas não é tão interessante. Mas na valorização de 2012 para 2022 só cresceu, né? Teve queda, voltou a subir e voltou a ter queda nesse ano. Então talvez faça sentido, né? Agora a gente pode ver que tem uma leve valorizaçãozinha aqui em 2023, mas pode fazer sentido para quem gosta de semicondutores ou de tecnologia. E o último ETF que eu vou trazer para vocês é o SPDR S&P Semiconductors ETF. A sigla dele é XSD. Cotação em 222 dólares. Dividendos baixíssimos de 0,27% no ano, variação também semelhante de 52% no último ano. Foi criado em 2006, o emissor é o State Street, taxa de administração também baixa de 0,35% ao ano, também são ações de semicondutores, e o índice rastreado é o S&P Semiconductor Select. E basicamente ele rastreia o índice de empresas que produzem semicondutores e tem uma quantidade um pouco menor, mas bem relevante aí de cotas no mercado. Em relação ao portfólio, a gente pode ver que 90% são empresas dos Estados Unidos e 2%, né, quase 3% da Holanda. E a maior parte do portfólio também em empresas de tecnologia. E aqui a gente tem algumas empresas, né, a gente pode ver a Nvidia, que eu falei que é bem interessante, né? Para quem gosta de semicondutor, faz muito sentido pesquisar sobre a Nvidia, Intel, Broadcom, são empresas que se destacam nesse mercado, né? Além da Taiwan Semiconductors, entre outras que eu já comentei. E aqui a gente pode ver os dividendos, né? Dividendos no máximo aqui de quase 80 cents, então não chegou nem $1, né? Apesar de ter uma leve alta aqui nos dividendos, caiu bastante no último ano também. E aqui, em relação à valorização, a gente pode ver que ele andou de lado de 2006 até 2012, mais ou menos andou de lado. Teve uma valorização aqui em 2015, mas caiu bastante em 2016. E agora a gente pode ver que está tendo uma valorização interessante até 2022. Depois voltou a cair aqui em 2023 e está voltando a subir um pouquinho aqui no decorrer do tempo. A gente pode ver que em 2023 está um ano ainda positivo. Em relação à comparação, a gente pode ver que em junho de 2019 até junho de 2023 a gente teve uma valorização de algumas ETFs, né, das principais ETFs. Eu coloquei algumas outras aqui também, mas as principais, né, eu comentei, a primeira, se eu não me engano, foi a SOX, né? Então a gente teve aqui uma valorização de 141%, né, nesses últimos anos. Aqui a gente pode ver também a SMH, que eu também trouxe, com 164%. E a XSD, né, também teve uma valorização aqui de 157%. Tem algumas outras ETFs, tem uma valorização interessante também, né? Mas tem também algumas que não teve uma valorização tão interessante aqui, como a SOXS, né? Aqui não teve uma valorização tão interessante, ela teve uma queda bem alta, para ser sincero. E é isso, investidor. Se gostou do vídeo, clica no curtir, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e até a próxima.